tudo bem com vocês? Hoje eu quero te dar um conceito básico que você vai iniciar o seu estudo da substituição tributária. Já que você já partiu aquele momento que parou para ver sobre o ICMS, seus conceitos básicos, e você agora quer passar seu estudo a uma parte mais específica do ICMS, que é a substituição tributária, eu vou te dar os conceitos básicos. Esse aqui vai ser o primeiro vídeo que eu vou te dar os conceitos básicos para aprender e dominar a substituição tributária do ICMS. Fechou? Então venha cá comigo. Quando eu falo de substituição tributária, basicamente eu quero falar sobre uma sistemática de recolhimento. Por que uma sistemática de recolhimento? O sujeito ativo, todo esperto na história, os caras querem facilitar esse processo de cobrança, fiscalização das empresas. Então ele cria uma sistemática onde vai dar comodidade a ele e facilidade na arrecadação. Aí você vai perguntar, Igor, como é feito esse processo? Eu vou dar um exemplo para você. Temos uma indústria que é fabricante de cigarro. Só temos aqui um exemplo, 5 fabricantes de cigarro no Brasil. E paramos para analisar quantas empresas vendem cigarro. Milhares de empresas, brother. Então, é mais fácil fiscalizar 5 fábricas ou milhares de contribuintes que vendam esse produto? Claro que é mais fácil fiscalizar 5 fábricas de cigarro, brother. Então, eles vão colocar o direcionamento da fiscalização, da cobrança, totalmente em cima desse contribuinte. Isso dá facilidade ao sujeito ativo do recolhimento e dá um certo trabalho, uma certa confusão para os sujeitos passivos, os contribuintes. Porque nessa história vai ter duas figuras, o sujeito substituído e o sujeito substituto. Nessa história, um vai se dar mal e outro vai ficar de boa. O processo vai ser feito por um e o outro só vai ficar de relax lá na rede, esperando o produto chegar, o produto que comprou. Mas venha cá comigo. Para você iniciar o seu estudo da substituição tributária, entender ela como um todo, como substituição tributária em forma de sistemática de recolhimento, não direcionada ao ICMS, eu posso te trazer o artigo 155. Você vai parar agora. Vai abrir o artigo 155 da Constituição Federal de 88. Ele aqui trata os conceitos principais da substituição tributária. Por que eu estou te dizendo isso? Quando olhamos lá no artigo 155, é interessante citar que antes da emenda constitucional que trouxe o parágrafo 7 para o artigo 155, tinha aquela confusão toda, como uma das modalidades do ICMS. Cara, como é que eu vou recolher um imposto pelo qual o fato gerador não ocorreu? E se esse fato gerador presumido não ocorrer, como é que o contribuinte ficará? Então, o parágrafo 7, que veio da emenda constitucional, trouxe esses parâmetros, que ele cita assim, uma lei, ele não está sendo específico em lei, poderá atribuir ao sujeito passivo, o contribuinte, a responsabilidade do recolhimento do imposto, recolhimento, retenção e pagamento do imposto, dado também, caso não ocorra o fato gerador presumido em lei, esse contribuinte terá a restituição do valor. Então aí fica mais ou menos, acalmou os ânimos das ambas as partes, contribuinte e sujeito ativo, sujeito passivo e sujeito ativo. E lá ele está te dizendo que uma lei poderá atribuir. Aí iremos entrar de fato e de cabeça em nosso âmbito. A Lei Complementar 87 de 96. E eu vou dar a pitada toda vez que eu falar dessa lei, cara. Se você ainda não parou para ver essa lei, se você trabalha com ICMS, se você disse que estuda ICMS e não conhece essa lei, pelo amor de Deus, viu? A Lei 87 de 96 é tudo na vida. Então você vai parar e vai ver essa lei aqui, que é a Lei Candir, Lei 87 de 96. E lembra do conceito que eu citei, que é dado na redação do artigo 155, parágrafo 7, que uma lei poderá atribuir o responsável pelo recolhimento? Que lei é essa? Em nosso âmbito, a Lei Complementar 87 de 96, que ela vem lá no seu artigo 6º, citar que uma lei estadual poderá atribuir ao sujeito passivo a responsabilidade do recolhimento do imposto, e aí ele cita em suas redações mais algumas especificações. E quando paramos para ver por completo esse artigo 6, vem trazer mais e mais assunto. No próprio artigo conseguimos encontrar algumas possíveis identificações das modalidades
da substituição tributária do ICMS. E quando eu falo de modalidades, eu quero falar que dentro dessa sistemática de recolhimento, existem outros sistemas de recolhimento. É um nicho atrás de um nicho. O conceito dela é te dar mais tranquilidade em âmbito de análise. A modalidade que é a concomitantemente. Que é ocorrido isso, o recolhimento, no mesmo momento do fato gerador. Recolhimento no mesmo momento do fato gerador. E também temos a modalidade para frente. Esse conceito é bem simples, quando eu falo, na verdade é a mais utilizada, que está de acordo também com a modalidade da subsequente. É a mesma coisa. Quando eu falo de para frente, eu trago a você novamente aquele conceito que eu dei, aquele exemplo que eu dei sobre uma fábrica de cigarro, que ela recai sobre ela todo esse processo de retenção, de cálculo, de recolhimento. O fato gerador ainda não ocorreu, ela ainda não repassou, mas já ocorreu a retenção, o recolhimento e o pagamento do imposto todo sobre ela. E essa fábrica na história será o substituto tributário. Valeu? Então, sabendo que a para frente também pode ser conhecida como subsequente, temos a para trás, a modalidade para trás. Também conhecida, cara, como diferimento do imposto. Parando para pensar, quando eu falo de para trás, eu vou até apagar aqui e trazer um exemplo para você. Vamos pensar aí que temos um pequeno produtor. Ele está fazendo um chapeuzinho aqui. Um pequeno produtor. Esse cara aqui tem a sua produção em baixa escala e vende esse produto para a cooperativa, cara. Então aqui é a cooperativa. Ela faz essa venda, vamos supor que o valor de R$1.000 para a cooperativa. Nesse processo aqui, a lei entende que vai dar facilidade em não dar um trabalho a esse pequeno produtor, que às vezes não tem um certo auxílio, não tem as bases para cálculo e tudo mais. Ele dá facilidade a esse produtor e coloca a tributação em cima da cooperativa. Então a cooperativa na história será o substituto e o produtor será o substituído na história. Partindo aí você vai perguntar, Igor, qual será a base de cálculo do imposto pela modalidade para trás ou de diferimento? Será o valor da operação. Então, ocorreu o fato gerador, mas ele está sendo postergado para um momento futuro, pelo qual será feito o recolhimento do imposto. Então, basicamente, quando tratamos de substituição tributária, para você entender esses conceitos básicos, conseguir parar assim e falar, cara, substituição tributária é isso, é isso, é isso. Pronto. Eu quero te dar os conceitos básicos. Inicialmente, eu quero te trazer isso. Que você tem que ver o artigo 155, você tem que parar e entender a Lei Complementar 87 de 96, artigo 6. Não estou te dizendo que a figura da substituição tributária só está contida no artigo 6, porque se você parar no artigo 7, no artigo 8, ele também vai trazer a figura do substituto da substituição tributária. Mas no artigo 6 é aquele artigo que vai te trazer o conceito, que vai te dar, vai abrir a sua janela do aprendizado e você vai conseguir entender basicamente qual é o conceito da substituição tributária. Então é isso. Artigo 155, Constituição Federal, Lei Complementar 87 de 96, artigo 6. Se você quiser também se aprofundar de uma certa forma, para lá no Código Tributário Nacional. O piloto ficou ruim aqui. No Código Tributário Nacional e olha lá o artigo 128. Valeu? Então, pense na substituição tributária como sistemática de recolhimento universal e com uma sistemática direcionada ao ICMS. Valeu? Então essa é a sacada de hoje. Espero que tenha gostado. Compartilhe com os amigos e nos siga lá no Instagram. Fechou?